Justiça, o presidente e senador Otto Alencar anunciou que o relator da proposta será o senador Espiridião Amin, do PP. Ele fez uma crítica direta à tramitação acelerada do tema e ontem puxou a orelha de Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre queria que o projeto fosse direto para o plenário do Senado Federal. E Otto Alencar colocou a bola no chão e disse: não é porque a Câmara dos Deputados aprova em regime de urgência e rapidamente que o Senado tem que seguir o mesmo trâmite. Vamos acompanhar. O senador Davi Alcolumbre já encaminhou a matéria para a CCJ, hoje pela manhã, já está na CCJ. Eu já estou indicando, já comuniquei que vou indicar o senador Espiridião Amin para ser o relator da matéria e ele vai apresentar o relatório e a matéria será apreciada na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça e a depender do que acontecer na Comissão de Constituição e Justiça, ela poderá ir para o plenário ou não. Essa é uma coisa que eu combinei com o senador Davi Alcolumbre, porque o Senado não pode, como já foi algumas vezes, ser cartório da Câmara Federal, de aprovar lá e aqui até ter uma decisão cartorial referendando o que se passou lá. Isso é uma coisa absolutamente inaceitável. E quando eu conversei com o senador Davi Alcolumbre lá atrás para apoiá-la, presidente do Senado Federal, do Congresso Nacional, ele me propôs comandar a Comissão de Constituição e Justiça. Esse foi um acerto que nós fizemos. A palavra dada tem que ser resgatada, cumprida, para que nós possamos ter segurança que estamos confiando um no outro pelo bem do Senado Federal. Essa visão do senador Otto Alencar já havia sido apoiada por outros senadores, entre eles o senador Renan Calheiros, que criticou a pressa para o projeto de lei da dosimetria ser votado no Senado Federal e defendeu também a apreciação prévia desse texto pela Comissão de Constituição e Justiça. Vamos ver. Eu entendo até que Vossa Excelência queira votar, mas não é possível votar uma matéria dessa importância que faz uma anistia ou dosimetria, senhor presidente, e que a redução da pena do ex-presidente da República está no próprio texto do relator. Não é em emenda, o próprio texto do relator já traz a redução da pena do ex-presidente da República condenado e preso por tentar dar um golpe de Estado no Brasil. O Senado não pode aceitar passivamente que isso tramite aqui na casa no mesmo dia. Eu queria apoiar em gênero, número e grau o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Vocês vejam que houve uma dobradinha, uma reedição dessa parceria desses dois senadores. Já foi líder, o senador Renan hoje não é mais o líder do PSD e presidente da CCJ, Otto Alencar. Eles já haviam feito esse movimento semelhante quando da votação da PEC da blindagem. Vocês devem se lembrar que antes da votação dessa proposta de emenda à Constituição, quando aprovada pela Câmara dos Deputados, ou ainda durante a aprovação, esses dois senadores, Otto Alencar e Renan Calheiros, já iniciaram um movimento contrário no Senado Federal para barrar a PEC da blindagem. Foi o que aconteceu. A PEC, como prevista pelo Otto Alencar, acabou por ser enterrada pela Comissão de Constituição e Justiça depois da aprovação da Câmara. Esse movimento ele está sendo reeditado e de ontem para hoje teve êxito, porque também a gente tem notado um alinhamento dessas duas lideranças, um apoio de Renan, de Otto Alencar, não só eles, mas outros também, ali a exemplo do Eduardo Braga, do MDB, em relação às decisões do Davi Alcolumbre. Se a gente puxar a fala do Otto Alencar, é interessante que o Davi Alcolumbre, ele tenta falar em alguns momentos e é interrompido pelo Otto Alencar nessa insistência para que a matéria, quase que como um aconselhamento, uma orientação ao presidente do Congresso, vá à Comissão de Constituição e Justiça. E para isso ele se vale de um argumento que tem
ascendência sobre o plenário do Senado, que é os senadores não serem meros carimbadores das decisões da Câmara dos Deputados, como já aconteceu na legislatura passada. Isso era um ponto de conflito entre Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, então isso é ali curiosamente apontado como uma alternativa para levar a Comissão de Constituição e Justiça. Se Otto Alencar vai conseguir ou não enterrar, como fez com a PEC da blindagem, o PL da dosimetria, isso ainda é dúvida entre os senadores, mas a gente sabe que ele andou usando esse mesmo termo entre aliados para defender que essa proposta não prospere pelo Senado Federal. Por isso até, Gustavo Uribe, a gente precisa ressaltar esse otimismo, esse fio de esperança no Palácio do Planalto de que o Senado Federal atue contra o avanço dessa proposta. E aí casa com o que eu vou trazer mais adiante, com o que eu mencionei na abertura do nosso jornal, o que está sendo ventilado do governo para fora é que o preço de Flávio Bolsonaro é muito mais caro. Não é apenas a votação da dosimetria. Não à toa, neste momento, o senador filho de Jair Bolsonaro, interlocutor direto do ex-presidente, está discutindo ainda a sua candidatura, ou melhor dizendo, como se tornar um candidato viável com a cúpula do PL.